Atos capítulo 16, a partir do versículo 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em cada coração, e que a minha oração é que você consiga compreender o desafio de Deus quando Ele quer dizer para você que tudo vai ficar bem. Tudo. Amém? Esse é um texto que eu usei para um estudo com a liderança de pequeno grupo, e eu pensei esses dias assim: estou na estação cultivo. E na estação cultivo é a estação arar, é a estação semear. E você semeia o que você tem. Você ara quando você compreende a dimensão do que precisa ser arado. Agora, nós passamos por turbulências, nós passamos por tempestades, nós passamos por momentos árduos na nossa vida, nós passamos por momentos em que às vezes nos sentimos sós, solitários, embora no meio ou cercado de uma multidão. Sabe quando você se sente literalmente assim? Quando você acha que todo mundo está contra você, quando você acha que as pessoas estão conspirando contra você, que tudo que as pessoas falam, ela tem um duplo sentido, ela tem uma intenção, e a intenção é malévola, porque eu ou você somos as únicas pessoas boas do planeta Terra. Quando as coisas estão dando tão erradas, mesmo eu sabendo que Deus existe, mesmo eu sabendo que Deus está no controle de todas as situações, eu preciso entender que tudo vai ficar bem. Nos momentos difíceis da minha vida, quando eu saí do Recife e fui para o Rio de Janeiro, e eu vivi um momento de solidão, um momento de porão. E aí eu passei aquelas dificuldades todas, morando ali na colina do Seminário do Sul, porta de entrada da Floresta da Tijuca. Eu tinha uma tia, Graciete Câmara, que subia a colina com o seu fusquinha para me levar miojo e creme crack, duas coisas que eu detesto. O almoço era miojo, o jantar era miojo, e toma creme crack. Sabe o que é, né? Como nós dizemos aqui, a bolacha. Quando apertava o meu coração e quando eu sentia um aperto tremendo no meu interior, querido, eu corria, saía da Tijuca e sem dinheiro, eu andava, passava pelo Grajaú, por Andaraí, até chegar no Meia, para ouvir a minha tia tocar o piano. E ela tocava os noturnos dela, e havia um noturno que eu gostava demais, que era a composição dela mesma. E depois o luar.
Ela terminava de tocar e ela dizia assim para mim: tudo vai ficar bem. Nada é para sempre. Tudo muda. E nós orávamos. Eu fico pensando o desafio daquele homem carcereiro que recebeu ordens judiciais. Como carcereiro, ele deveria cuidar daqueles dois homens que eram considerados tumultuadores. Homens que estavam ali alvoroçando e criando uma situação social que precisava de penalização. Mas eles não eram apenas homens comuns, eles eram homens que, além de ter os direitos judaicos, e que o próprio judaizantes agora estavam à revelia ao discurso de Paulo e Silas, tinha também a pax romana, que era o direito canônico da legislação romana que protegia aqueles homens. Eles tinham sido injuriados, eles tinham sido molestados, eles tinham sido disciplinados, castigados, e agora antes eles se aperceberam de que aqueles homens não tinham obtido o direito que eles eram devido. Ninguém poderia ser torturado, ninguém poderia ser açoitado sem prévio julgamento. Ou seja, como diz a nossa legislação, todo mundo é inocente, ninguém é culpado se não for julgado. Aqueles homens também estavam nessa situação. O carcereiro, diz o texto sagrado, que eles literalmente recebeu ordem. E a ordem era exatamente cuidar daqueles homens, com todo cuidado, vigiá-los. E tendo recebido tal ordem, ele lançou aqueles homens no cárcere anterior, e para se assegurar de que ele não ia cair ou infringir na lei, ele tomou por liberdade própria a decisão proativa de prender os troncos daqueles homens. O que ele não sabia é de que aquela situação tinha um propósito. Meu querido, minha querida, todas as coisas que acontecem na sua vida, sejam negativos ou positivos, têm um propósito. Creia você em Deus ou não creia, nós não estamos de forma alienatória lançados nesse planeta. Nós temos uma razão pela qual nós existimos. Independente do homem conceber a sua existência na ótica e na perspectiva religiosa, a verdade é que o homem, mesmo dentro de um conceito de racionalismo humano, ele tem um propósito na sua existência. O texto sagrado diz que aqueles homens, Paulo e Silas, que eram homens da fé, que tinham um conceito claro na sua cabeça do propósito de Deus, que não seria cadeia, não seria o sistema penitenciário que iria limitá-los à missão que Deus havia confiado a eles. Eles não se atêm à circunstância, ao contrário, eles louvam a Deus, eles oram ao Senhor, esse é o contexto. E o louvor e a liberdade de expressão, a liberdade de alma, a liberdade de espírito, a liberdade emocional daqueles homens fazia com que eles estivessem livres, embora encarcerados. O texto sagrado diz que quando eles cantaram, algo sobrenatural aconteceu. Aconteceu que as cadeias, as portas, os ferrões foram cortados, quebrados, e eles se viram livres, como eles, todos que estavam ao redor deles. Como o meu foco aqui, queridos, não são os presos, nem Paulo e Silas, mas o carcereiro, o barulho daquela situação fez com que de repente aquele homem acordasse, versículo 27, vendo abertas as portas da prisão, ele desembainhou sua espada para se matar. Ele decidiu dar cabo da sua vida porque pensava, ora, eu não cumpri a minha missão, eu não cumpri o meu propósito, eu não respondi à altura das autoridades e a missão que me fora confiado, é melhor que eu morra do que passar pela ótica e pela visão da incompetência, do fracasso, da vergonha.
do desprezo, eu vou dar cabo da minha vida, porque eu não entendi a dimensão do propósito e da missão que me fora confiado. O texto sagrado diz que Paulo, versículo 28, gritou: não faça isso. Estamos aqui. E é aqui, daqui que eu quero partir para a nossa reflexão. O que Paulo quer dizer com isso? Ele está dizendo para o carcereiro: vai ficar tudo bem, apesar das circunstâncias. Vai ficar tudo bem, apesar da ótica em que você está contemplando as coisas. Vai ficar tudo bem. Preste atenção, vai ficar tudo bem. Queridos, quando nós não acreditamos que vai ficar tudo bem, acredite literalmente. Nós não somente nos atrapalhamos, como atrapalhamos a vida do outro. Atrapalhamos a vida daqueles que estão próximos a nós. Quando nós achamos que podemos pontuar ou sinalizar o caminho da solução. Há questões das nossas vidas que são independentes das nossas ações. E você precisa compreender isso. Versículo 29 diz que exatamente isso. Vai ficar tudo bem. Sabe quando vai ficar tudo bem? Quando você precisa entender nessa noite que precisa de luz. Sem a luz da vida não vai ficar nada bem. Aquele homem entendeu exatamente isso. O texto sagrado diz que o carcereiro pediu luz, porque ele entrou correndo e trêmulo, e ele prostrou-se diante de Paulo e Silas. Ele pediu luz para entender que tudo ia ficar bem, porque sem a luz ele não conseguiria enxergar a ótica na perspectiva divina. Ele não conseguiria fazer uma leitura da situação na perspectiva de Deus, na perspectiva humana, racional. Ele estava perdido. Quando você olha para o seu contexto de vida, para quando você olha para a situação, por lado que você foi desprezado, o namorado terminou com você, a crise familiar se instalou, o filho se rebelou, tudo está dando errado, os negócios estão dando errado, todas as situações que envolvem a sua vida estão desandar. Você precisa de luz. Você não precisa de um amigo. Você não precisa de um investidor. Você não precisa de um conselheiro. Você precisa da luz da vida. E a luz da vida é Jesus. Ele diz: eu sou a luz. E aquele que anda em mim não tropeçará com o seu pé em pedra. Aquele homem pediu luz para que ele pudesse viver e vencer sua própria situação interior. Ele precisava de luz para vencer as suas próprias crises existenciais. Ele precisava de luz para viver e vivenciar a sua insegurança. Querido, eu não conheço ninguém. Quando eu vejo uma pessoa dizer que não precisa de ninguém, que é forte o suficiente, ou ela está querendo esconder de alguém. Sabe quando você conhece alguma pessoa bruta, um trator, alguém assim? Pode ter certeza que tem ali um poço de complexidade. Eu não, querido, eu não tenho medo de dizer para você, ora, medo de tomar decisão, insegurança, terrores, fantasmas, lembranças do passado, só não tenho medo de alma penada. Só isso. Mas pastor, e o senhor não é evangélico? Sou, mas a luz de Cristo deve irradiar a manifestação da sua presença na minha vida todos os dias. Só a misericórdia e a graça do Senhor Jesus vindo ao nosso encontro, para nos fazer entender, queridos, que na ótica humana você pode fazer o que você quiser, você só não pode resolver o problema que está dentro de você, porque só Deus pode formatar e consertar o que foi danificado dentro de você. Só Deus. E aquele homem sabia exatamente disso. O texto diz que ele pediu luz. Entrou correndo e trêmulo. Ele não sabia nem o que fazer, porque a sua orientação psicossomática, sua orientação mental era venerar e recorrer à ajuda em pontes e fontes erradas. Ele se prostra diante de Silas e Paulo. E a pergunta dele é exatamente isso. Quando ele diz assim: senhores, eu preciso saber o que é que eu devo fazer.
Meu amigo, você não está aqui por acaso. Você não tem nenhum convite para se tornar evangélico. Até mesmo porque todo o meu auditório sabe que não é sinal de que vai ficar tudo bem se tornar evangélico. Eu sou um dos, acho que poucos pregadores que fala mal de evangélico. O evangélico que se prende à instituição. O evangélico que tem religiosidade, mas não tem marcas de Deus na vida dele. Ter religião ou fazer parte de um compêndio teológico, fazer parte de uma comunidade religiosa, não significa que eu estou na luz. Quando eu estou na luz, olha que coisa diferente. Mateus capítulo 5 diz literalmente assim, ó: você que é da luz, então deixe que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O cara que é marcado pela luz é porque ele rompeu com as trevas do seu coração. Sabe esse negócio de dizer o seguinte, olha, literalmente assim, eu sou assim porque meu pai é assim, não foi quebrada a maldição hereditária. Ah, para com isso, toma vergonha. Você não se posiciona diante de Deus? Você não se posiciona diante dos princípios? Não, a luz dissipa as trevas. Quando Paulo e Silas, levados para fora, e ele grita, não faça isso porque nós estamos aqui, a pergunta dele, o que é que eu devo fazer para que tudo fique bem na minha vida? O que é que eu devo fazer? Entrar para Cibapa? Ferrou-se. Nada disso, querido. Eu tenho meia dúzia de gato pingado aqui que eu quero deportar para o país ao lado. De jeito nenhum. Igreja não muda ninguém. Religião não muda ninguém. Tem gente que não vale a comida que come, mas a gente tem que suportar todo mundo. Agora veja, o texto não diz isso. A pergunta dele, o que é que eu posso fazer para ficar tudo bem? Ele pergunta, ele diz uma resposta, só uma para você. Creia no Senhor Jesus Cristo. E você vai entender o que é ficar tudo bem. Amém? Olha a resposta dele. Creia no Senhor Jesus Cristo. Esse crer constitua o Senhor da sua vida. Constitua o Senhor do seu coração. Constitua o Senhor dos seus sentimentos. Constitua o Senhor dos seus pensamentos. Constitua o Senhor das suas decisões. Não seja apenas uma pessoa que diz assim, e eu me dói quando eu digo uma coração. Às vezes chegam uns camaradas muito inteligentes, muito críticos, chegam assim para mim e dizem assim, esse negocinho de ficar orando, não, eu sou de resolver. Ai, Deus me livre. Deus me livre. Querido, vá orar. Creia no Senhor Jesus Cristo. Jesus é uma figura mítica e é uma figura mística. Jesus é uma figura transcendentalizada. A pessoa de Cristo precisa estar internalizada dentro de mim. Não há diferença entre mim, evangélico, católico ou espírita. Eles também creem em Jesus. A pessoa de Jesus, você só o conhece quando você o invoca, o internaliza, fala com ele, ouve-o e está no seu coração todos os dias do seu viver. Você o compreende isso? Jó dizia exatamente, eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu também conheci Jesus por herança familiar, por tradição. Eu tinha uma ovelha lá em Belfor Lilás, e que ela era uma líder ferrenha da Igreja Católica Apostólica Romana. Na leitura bíblica, ela descobriu que Jesus era um mediador entre Deus e os homens. Ela chegou, olha que mulher inteligente, ela chegou ao entendimento de que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Ela chegou ao entendimento de que o sacrifício de Jesus era tudo o que ela precisava. Ela chegou ao entendimento racional de que a Bíblia era a palavra de Deus. Ela se converteu racionalmente. Se tornou uma líder na minha congregação. Mas toda vez que ela orava, ela falava bem, ela era bem analítica, ela falava, orava e terminava a oração assim. Pai, te pedimos isto, com Cristo, por Cristo, em Cristo. Amém. Eu me sentia na missa. Por Cristo, com Cristo, em Cristo.
Um dia chamei um colega meu, pastor Cláudio Barroso. E o pastor Cláudio Barroso é um homem muito temperamental, enérgico. Ele estava na mesa, conversando, e ela estava presente comigo, porque o marido havia se tornado seminarista. E aí ele disse assim para ela, depois de umas 2 horas de conversa: a irmã se converteu quando? Aí ela respondeu assim: não, eu sempre fui convertida. Ele disse: não, sempre como? Não, eu sempre, desde cedo na catequese, no catecismo, eu sempre fui convertido. E ele, de forma bem diplomática, que era o perfil dele, ele disse: não, você tem que se converter. Você não se converteu. E eu fiquei parado, né? Porque eu tinha aquela vontade de dizer e não tinha coragem, né? Fiquei parado e ela disse assim, ele disse: você tem que se converter. A irmã chegou ao entendimento da verdade, mas o seu coração ainda não é um altar de Deus. Ela: por que o senhor tem isso? Deixa eu lhe explicar. E fui falando com aquela mulher, explicando o plano para ela, orando com ela. Hoje uma mulher convertida verdadeiramente em Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu posso ser convertido mentalmente, mas se o meu coração não experimentou uma transformação na presença do Senhor, eu só mudei de religião, mas eu não tenho frutos de conversão. E sem frutos de conversão, não há mudança de caráter. E quando não há mudança de caráter, você continua dentro da igreja, desta e de qualquer outra igreja, como persona non grata. Pessoa indesejável. Não é difícil entender isso? Não passou pela mudança de caráter, você não muda. E não tem, queridos, quando a gente passa pelo processo de crer em Jesus, veja o versículo 22, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora o carcereiro lavou as feridas, ele se converteu. Na mesma hora a palavra de Deus começou a fazer sentido ao coração dele. Na mesma hora ele começou a entender que ele era literalmente um carcereiro, mas quem vivia em cárcere era ele. Não era Paulo e Silas, os encarcerados, ele era o encarcerado, encarcerado de alma, encarcerado de espírito, encarcerado, amedrontado e preso às convenções sociais. Sabe quando você conhece esta verdade no seu coração, mas você não quer permitir, porque você acha que não precisa ser piega, porque você acha que não precisa ter um coração piedoso, porque você acha que não precisa mudar o seu jeito de falar, não precisa mudar o seu jeito de ser. Querido, a boca fala do que o coração está cheio, e se o seu coração estiver na presença de Deus, toda luz que precisa entrar na sua vida entrará, e as trevas irão ser dissipadas em nome de Jesus. Não há outro critério. Veja o texto sagrado, diz que aquele homem, o mesmo homem que foi o algoz, o mesmo homem que foi o torturador, aquele mesmo homem estava agora lavando as feridas das costas de Paulo e Silas. Aquele homem que agora tinha provocado as dores, que estava procurando, que tinha provocado as feridas, aquele homem agora estava tentando ser o instrumento de Deus para restaurar a vida de Silas e de Paulo. O texto sagrado diz: naquela mesma hora ele entendeu o que era crer no Senhor Jesus Cristo. Agora olhe para mim, o que eu vou dizer uma coisa para você. Não tem como Deus ser Senhor da sua casa e a sua casa desmoronar. Se a sua casa está desmoronando, converta-se. Permita ter mais do que religião. Permita ter Deus na sua vida. Permita que Deus faça parte da sua vida. Permita trazer a palavra de Deus para dentro da sua casa. Permita ter um coração quebrantado e contrito. Permita ter um coração de adorador. Alguém que consegue compreender o que aquele homem compreendeu. Ele precisava de luz. Senhores, o que é que eu preciso para ficar tudo bem na minha vida? Ele diz: creia no Senhor Jesus. Só isso. Creia no Senhor Jesus. E você, primeiro você, vírgula, você vai ficar bem. A sua casa também vai ficar bem. Creia nisso, meu amado. O texto sagrado diz que, olha o que é que diz o texto, olha aqui, ó, dá uma olhada. Ele creu
E todos da sua casa, inclusive ele, foram batizados. Foram imergidos na comunidade dos salvos, na comunidade daqueles que estão sempre bem. Não tem como. O texto sagrado diz que ele pegou aquele homem, Paulo e Silas, e os levou para a sua casa. Olha o texto. E serviu-lhes uma refeição com todos da sua casa, alegrando-se por ter crido em Deus. Você não precisa de religião. Você não precisa de igreja. Você precisa chegar a um entendimento de alma do que é crer em Deus. Nessa noite Deus lhe trouxe para lhe dizer isso. Não basta ser evangélico. Não basta ser cibapense. Não basta mudar de religião. Aquele homem não rompeu com o judaísmo primeiro. Não rompeu com o romanismo. Ele rompeu primeiro com as trevas que estavam no seu coração. Quando pediu luz e disse: o que eu faço para ficar bem? Creia no Senhor Jesus e você será salvo e a sua casa também. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Você veio aqui porque você quer ficar bem. Você veio aqui porque você precisa entender que existe trevas e luz. E o único que dissipa as trevas é aquele que é Senhor da luz. Jesus é a luz do mundo. E ele foi a luz que aquele homem precisava após a pregação da palavra. E ele creu no Senhor. E toda a sua casa creu também. E ele então viveu a maior de todas as alegrias. Ele agora poderia semear na sua própria família aquilo que foi semeado na sua vida. Eu estou fazendo um apelo para você. Eu sei que você crê em Jesus. Mas a minha pergunta é: esse crer tem mobilizado a você e levado você para um ponto de intimidade, onde outros veem a luz em você e abre-se a porta da esperança para que você viva e viva em paz dentro da sua casa? Aquele homem levou Silas e Paulo para dentro da casa dele. Houve cura, houve perdão dentro de casa. Aqueles que foram torturados pelo carcereiro perdoou-os. E ele agora estava apto a entender qual era o propósito real da vida dele. Deus, nessa noite, quer dizer para você: tudo vai ficar bem. Creia no Senhor Jesus. Quero fazer um apelo a você, meu amigo, que veio aqui nesta noite. Tudo vai ficar bem se você entender que precisa da luz e não da figura emblemática de um Cristo histórico, mas de um Cristo que continua sendo luz e dissipando as trevas. Pastor, como faço? Só o que aquele homem fez. Ele pediu luz. Peça luz hoje. Luz na sua vida. Peça essa luz. E o meu desafio a você é fazer uma oração comigo. Ore aí comigo, você que não é evangélico, afastado de uma igreja evangélica, ou evangélico que está vivendo um momento de tribulação na sua vida. Diga assim como aí no seu coração: Jesus, tu és a luz que dissipa as trevas. E o momento que hoje eu vivo, eu sei que eu vou ficar bem, porque eu coloco a minha fé em ti. Jesus, aquele homem estava encarcerado, e eu me sinto encarcerado, mas hoje
Eu quero dar um basta, porque as trevas não é para mim. Eu fui gerado para viver a luz. Por isso, nesta noite, eu quero participar da comunhão com os filhos da luz. Não precisa olhar para mim, você que fez esta oração. Agora não. Aí onde você está, que fez essa oração de cabeça baixa, faz o sinal com sua mão. Pastor, eu fiz esta oração. Deus te abençoe. Mais alguém além dessa jovem? Aqui atrás, Deus abençoe você aí no canto. Mais alguém que nessa noite fez essa oração? Deus o abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe. Mais alguém, Deus abençoe você aí atrás. Mais alguém que nessa noite está dizendo assim, eu quero que nenhum poder das trevas fique na minha vida. Eu sou da luz e eu não preciso de trevas. Mais alguém, em nome de Jesus, Deus abençoe. Mais alguém, Deus te abençoe. Quero orar por você. E para eu orar por você, esse é um momento único seu e Deus. Você que decide se você, aonde está, você que levantou a mão, se você quer ficar em pé, mas eu quero orar pela vida de todos vocês que levantaram a mão. E convidar você a ficar em pé nesse lugar para eu orar por você. Obrigado. Amém. Pedir o Valdo, chega aqui junto dele. Uma jovem, chega ali junto. Você que levantou a mão, fica em pé onde você está. Chega ali, nossos líderes de pequenos grupos. Por favor, chegue junto dessas pessoas que levantaram a mão lá atrás. Líderes de pequenos grupos. Você precisa de pessoas para cuidar. Eis o momento agora. Amém? Deus abençoe você que levantou a mão. Fica lá, amém. Deus abençoe. Há uma senhora aqui junto à janela, por favor. Uma senhora, chega junto. Nós vamos orar por eles. Eu quero orar por eles. Olha uma senhora que está lá em pé. Chega junto dela, por favor. Alguém, não deixe sozinho. Eles vieram aqui hoje, eles decidiram, não há algoz que possa me prender. Eu sou de Jesus, eu sou da luz, amém? Vou desafiar mais ainda. Traga-os aqui à frente, sem música. Vem com eles aqui para nós orarmos juntos. Eu vou descer para receber. Que o Cléves me ajude aqui no teclado, por favor, que a Amanda está lá com o marido. Vem aqui. Vamos orar juntos. Traga eles aqui. Queria convidar a igreja a ficar em pé e estar em intercessão. Amém? Chega junto a igreja. Quando nós pedimos os líderes, é porque líder, você, líder de pequeno grupo, não convida ninguém, não tem ninguém para cuidar, e Deus está mandando filhos para a gente cuidar. Estenda as suas mãos aqui para frente para orar por eles. Toda a igreja, vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar essas vidas diante da Tua presença nessa noite. Nós estamos dizendo ao Senhor, meu Deus, que elas pertencem ao Senhor. Que toda autoridade maligna é quebrada da vida deles em nome de Jesus Cristo. Nós, ó Deus, profetizamos junto com a Tua igreja que a luz que dissipa as trevas se instale no coração deles. Ó Pai, que o perdão, o amor, a fé, a misericórdia seja no coração dessas vidas, ó Pai. O Senhor os trouxe para que eles participassem da banca da comunhão, da mesa da comunhão. E é por isso, ó Deus, que nós os colocamos diante da Tua presença, para que não somente o Senhor perdoe os seus pecados, escreva os seus nomes no livro da vida. Pai, nós, a igreja de Jesus Cristo, nos unimos em fé para dizer ao reino das trevas que toda legalidade que ele reivindicasse, ou que venha reivindicar destas vidas, sejam quebradas em nome de Jesus Cristo. E que eles, ó Senhor e meu Deus, tenham asas para voar em direção àquele que é o Senhor da vida, Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós os abençoamos. Os abençoamos, ó Deus, com as vestes de filhos do Deus Altíssimo. Os abençoamos com os seus nomes, ó Deus, escritos no livro da vida. Pai, obrigado, porque nesta noite é a festa no céu, por mais os filhos que se voltam para a casa do Pai, ó Deus. Obrigado, nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E o Teu povo diz...
Amém. Vamos dar uma salva de palmas recebendo. Queira conduzi-los até a sala ali. Val, conduza-os até ali. Queridos, eu vou dar a bênção apostólica hoje, enquanto você vai fazer. Nós não vamos ter barulho, vai ficar um silêncio como foi agora, né? Não tem louvor. Eu quero que você feche seus olhos e eu quero lhe fazer um desafio nessa semana. Meu desafio para você é: leia a Bíblia com a sua mulher essa semana, bicho. Leia a Bíblia com seu filho. Seja crente. Pare de assistir besterol. Use aquele momento para você chamar a sua casa a Bíblia. Leia a Bíblia. Não precisa pregar, porque a Bíblia se explica por si mesmo. Leia o texto e não dê uma de teólogo, porque o que arrebenta é quando você abre a boca para tentar explicar a Bíblia. Leia o texto bíblico e faça uma oração dizendo: Senhor, reine na minha casa, reine na vida dos meus filhos. Você aceita esse desafio? Diga amém. Eu vou cobrar domingo. Domingo eu não estou aqui, né? Quem vai estar é o pastor, mas ele vai cobrar. Ele é que vai ser o pregador. Pai, que o teu grande e maravilhoso amor, a graça de teu Filho e nosso Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do teu Espírito repouse em cada família aqui representada, para que haja paz em cada lar e para que a tua glória desça sobre cada família, até que o Senhor decida vir buscar esta família e que esta família viva para toda a eternidade perante a presença daquele que é o nosso Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus os abençoe.